Tá, tem a primeira pergunta aqui. O cara perguntou o que você acha do Olavo de Carvalho. O Pedro dá os créditos da pergunta. Olha, eu nunca fui aluno dele. Li só um livro. Li aquele mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que é a coletânea de artigos. Primeiro, assim, os aspectos que eu acho bons. Eu acho que o Olavo era um escritor formidável. Muito provavelmente vivo, o maior estilista que a gente tinha. Escrevia muitíssimo bem. Tinha uma didática incrível. Então, quando você viu o Olavo fora de loucura, ele dando uma aula, ele dava uma aula. Assim, você entende tudo que ele fala, você entende tudo. Assim, é de uma didática absolutamente impressionante. Assim, era um professor mesmo, né? Então, essas duas coisas são aspectos muito benéficos que eu aprendi do Olavo, né? De ler os artigos para ele ver, putz, esse cara escreve muito bem. Ele consegue, num artigo curtinho, fazer... Eu não consigo, por exemplo. Eu, para explicar um negócio, tenho que escrever um artigo imenso. E ele tinha um poder de condensar as coisas, escrever bem e se fazer entender, que era impressionante. E vê-lo dando aula. Apesar de eu não ter feito o COF, nunca fui aluno do COF e tal, mas eu assisti algumas aulas daquele História Essencial da Filosofia e tal. E ele, quando estava explicando uma coisa, ele explicava mesmo, né? Então, e eu não, sem fazer juízo de valor, sei o que ele estava explicando, estava tudo errado, né? Mas ele falava muito bem, explicava muito bem. Então, esse é um aspecto positivo. Outra coisa que eu acho que foi positiva, pelo menos para mim, foi penetrar nessa coisa da discussão política, né? Que ele que levanta isso. Escuta, tem aí um negócio, né? A esquerda tomou conta do debate, então ninguém mais fala, é só eles que falam e tal, e de repente você percebe, pô, é isso mesmo, né? A leitura que ele faz do cenário político, a leitura primária, assim, do que estava acontecendo, ou mesmo dessas discussões universitárias, né? Porque eu também vi isso acontecer. Eu não acho que a coisa seja tão assim, né? Conspiratória, e que os professores são todos comunistas, que querem transformar os alunos em militantes. Acho que não é para tanto. Mas que existe um predomínio, né, do pensamento, principalmente nas ciências humanas, né, das coisas mais à esquerda, assim, eu não sei se é um predomínio ou se eles são mais estridentes e aparecem mais, né? Porque fatalmente tem professores de direita, tem professores conservadores, tem professores que estão ensinando outras coisas. Mas esses caras estão na deles, quietinhos ali, trabalhando e tal. Mas qualquer exposição, e muitos desses professores que não são de esquerda, eles ficam na deles por quê? Porque se eles se expõem, eles se ferram, fica uma encheção de saco do caramba, né? Então o cara fica na dele ali, né? Então, o Olavo levantar essas bolas também foi interessante, né? Do debate político-cultural do Brasil, né? E é isso, né? E eu acho que ele mergulhou num poço de contradição com a própria história e a própria obra quando ele resolve se meter na política, né? E se meter de maneira visceral. De repente, né, num dia ele estava falando, precisamos criar uma elite intelectual e tal, que vai mudar a cultura num 50 anos, não sei o que. Daqui a pouco ele, não, vamos eleger o presidente. Então, quer dizer, aí já era, né? Então, nesse momento eu falei, pronto, agora já foi, agora acabou, né? Agora não, tudo aquilo que falava tá tudo em franca contradição com o que ele tá falando agora, né? E aí, inclusive, assim, muitos amigos que eram alunos dele, né, que são, né, ainda, a gente acabou se afastando, porque assim, as pessoas abraçaram o bolsonarismo que o Olavo abraçou junto com ele. Então, vocês não estão percebendo que esse negócio tá errado, que isso aí não, que tá em contradição com aquilo que, né, que ele estava dizendo antes e tal, mas enfim. Então acho que os últimos anos dele foram bem deprimentes nesse sentido, de ver acontecer isso. A gente fala, pô, caramba, o sujeito podia terminar melhor, né, os seus dias, mas terminou desse modo, né? Então eu acho que no finalzinho aí ele derrapou muito feio, pisando na bola. Então eu não faço essa demonização óbvia que todo mundo faz. Eu acho que que tem alguns aspectos controversos, né, da carreira do Olavo, da vida dele lá e tal, um monte de coisa que fica rolando por aí e tal, que a gente nem precisa explorar, mas que só essas 3, 4 coisas que eu falei aqui já são suficientes para dizer o que eu penso sobre ele, né? Então assim, era tariqueiro, era muçulmano e tal, tá,
tudo bem. Isso é também uma discussão que pode se fazer, mas nem precisa.